verdade, a primeira vez que eu li Paulo Freire foi no intercâmbio que eu fiz no Japão. E era uma professora americana que dava uma matéria de educação e ela recomendou que a gente lesse o Pedagogy of the Oppressed. E era o livro principal, né, da matéria dela sobre educação. Mais recentemente, pelo meu interesse em educação, eu voltei um pouco a ler Paulo Freire. E o que me chocou dessa vez é que o Paulo Freire é completamente honesto, aberto e explícito acerca da politização da sala de aula. As pessoas não têm noção do que é verdadeiramente a obra de Paulo Freire. O Paulo Freire ele é um desses símbolos, né, um desses intelectuais que acabou virando uma bandeira e as pessoas olham para o Paulo Freire e imaginam o que elas querem imaginar. Como ele sempre disse, ele nunca teve a pretensão de ser original. Então, ele consolidava experiências pedagógicas de diferentes tempos, de diferentes pedagogos. O método Lauba, que nós vamos ter a presença de Anísio Teixeira dentro de seus ensinamentos, nós vamos ter uma leitura de Sartre, desses movimentos e desses intelectuais que conseguiram alcançar alguma espécie de prestígio em nível mundial. E Paulo Freire será um leitor voraz desses homens e aplicará ao seu modo uma leitura de um marxismo um tanto quanto vulgar. Ele vai substituir o oprimido do processo do trabalho e irá entender o aluno como aquele que está oprimido dentro do processo de alfabetização. As pessoas tendem a achar que Paulo Freire é simplesmente uma pessoa generosa, que se importa com os alunos, que se importa com a autonomia do pensar, que se importa com a conscientização. Né? E tomadas assim soltas, ninguém é contra isso. Né? Ninguém é contra a conscientização, ninguém é contra a autonomia do aluno. Mas quando você vai analisar a obra do Paulo Freire, você vê que ele não fala de uma conscientização qualquer. Ele não quer realmente uma conscientização do aluno para que o aluno, com autonomia, possa formar sozinho a sua própria visão de mundo. Ele não quer isso. Para Paulo Freire, a conscientização, né, a autonomia do pensar, é baseada no que ele chama de pensar certo, que é fundamentalmente uma filosofia anticapitalista, antiliberal e a favor da consciência revolucionária, como ele mesmo chama. Paulo Freire diz assim, na página 58. Como poderiam os oprimidos dar início à violência se eles são o resultado de uma violência? Se você descreve a ordem capitalista como uma ordem de opressão e de violência, você está, não é nem indiretamente, diretamente você está dizendo que a violência contra essa ordem é uma legítima defesa. E na página 233, que para mim é uma das frases mais macabras de Paulo Freire, ele diz assim: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Então a revolução ama a vida, mas de vez em quando você precisa tirar umas vidas. Mas não é qualquer vida, só que proíba a vida. E quem vai dizer? A revolução. Por isso que eu chamo a pedagogia do oprimido como mini manual do guerrilheiro educador. Porque é Marighella falando. Marighella não fosse escrever sobre educação, não escreveria diferente. E aí, ele começa a falar do Che Guevara, né, que Che Guevara teve de lidar com isso, né, com pessoas que saíram, desertaram a guerrilha e foram denunciadas. Ele diz assim, na página 231. Algumas vezes no seu relato, ao reconhecer a necessidade da punição ao que desertou para manter a coesão e a disciplina do grupo, reconhece também certas razões explicativas da deserção. Uma delas, diremos nós, talvez a mais importante, é a ambiguidade do ser do desertor. Né? Essa coisa do cara que quer lutar, mas na verdade tem a sombra do opressor dentro de si próprio, e aí o cara, na verdade, ele não sabe o que ele quer de verdade. Então ele precisa do Paulo Freire, ele precisa dos educadores, ele precisa da liderança revolucionária que vai dizer o que ele precisa. E para dar o contexto desse episódio aqui, que Paulo Freire se refere a Che, né, ele é um episódio da época da guerrilha, em que havia um soldado do grupo de Che Guevara, chamado Mongo, que fugiu, né, que desertou, e aí dois soldados foram mandados para tentar recuperar, resgatar ou encontrar essa pessoa, né?
E aí uma dessas duas pessoas quis desertar também e comentou com a outra. E aí essa outra pessoa assassinou essa pessoa que quis desertar, e aí o Che Guevara reúne a tropa para explicar a necessidade de você punir com a morte as pessoas que desertassem a guerrilha. Quando Che Guevara discursou na ONU, ele deixou bem claro que fuzilava e que continuaria fuzilando. Para Paulo Freire, todavia, Che Guevara foi definido como um sinônimo de amor. Isso é muito interessante porque ele, com uma formação católica, ele sabia muito bem, que ele não era ignorante nesse aspecto, que Deus se definiu como amor. Nós vamos encontrar em uma das cartas a João que Deus se define como o amor. Se Che Guevara é sinônimo de amor, logo Che Guevara é sinônimo de Deus para Paulo Freire. E uma vez que ele era um neomarxista à brasileira, um marxista vulgar, nós vamos entender que para Paulo Freire a assimilação do marxismo era justamente nesse tipo de característica. Ou seja, uma característica messiânica, em que aqueles que atuam na praxis, eles atuam dotados de poderes que os fazem transcender. Imagina a pessoa que de fato, a pessoa muito machucada pela vida, que trabalhou lá na construção civil, que trabalhou numa fazenda, ela chega para uma escola e ele vai usar justamente os termos ligados à profissão da pessoa para ensinar as palavras. É uma técnica para depois ele ficar dizendo o seguinte: você tem um chefe, você tem alguém interessado, alguém que está te explorando, e ele vai ensinando o marxismo de baixo nível, né? Eu não sei nem se Paulo Freire leu muito Marx, não. O que são as palavras geradoras? Exemplo, eu pego a palavra tijolo e eu coloco em um quadro. Tijolo. E eu começo um processo de apagar sílabas e letras e vou estimulando que os alunos acessem o que está faltando, acessem os sons, enfim. É uma maneira particular de trabalhar a escrita com a leitura e com a memória fotográfica dessas experiências. Só que o método de Paulo Freire ele não para necessariamente na apresentação da palavra geradora. A palavra geradora ela é essencialmente aquilo que parte da realidade do próprio aluno. Mas o método de Paulo Freire ele deve partir da palavra geradora e acessar a conscientização, ou seja, tijolo. Aí você pergunta enquanto professor, o que você faz com tijolo? Aí o seu aluno, por exemplo, ele é pedreiro. E você começa a conversar. E daqui a pouco você está falando sobre salário, o quanto que ele é explorado. Então as palavras geradoras, elas servem para atingir um nível de consciência social. Toda a sua ideia é uma tomada de consciência do mundo. Por isso que ele fala em pedagogia do oprimido. Quer dizer, você precisa ter aquela Klassenbewusstsein, né? Consciência de classe de que fala o Marx. Quer dizer, se você é um proletário, você não está fazendo a revolução porque você tem a ideologia capitalista. Assim que você conscientizar todo o proletário, vai todo mundo pegar a foice e sair degolando o patrão. A revolução será inevitável. Então, dessa maneira, o Paulo Freire constrói essa conexão entre uma atividade que seria meramente pedagógica até o exercício político em sala de aula. E eu acho que, inclusive, daí, é dessa ponte que ele constrói, que vem a grande fama e a grande aceitação do Paulo Freire. O Paulo Freire ele constrói essa estrada para dar legitimidade à politicagem que o educador progressista já queria fazer antes. Ele cria um álibi, ele cria um pretexto para você poder falar de política dentro da sala de aula. Esta dialética partia de um ponto fundamental: a alienação. Este aluno alienado é o aluno que carrega um hospedeiro burguês. E cabe ao professor retirar este hospedeiro, dar consciência para aquele aluno, independentemente da classe social desse aluno. O Paulo Freire introduz o conceito de consciência crítica. E essa palavra crítica vira uma moda. A partir daí você vai vendo as pessoas serem reputadas por inteligentes, gritando, reclamando de problemas políticos. O Adler diz claramente, a crítica é uma terceira etapa. A primeira etapa você tem uma visão panorâmica. Você entende o quadro. A segunda etapa você analisa, você entende partes constituintes, detalhe por detalhe. Só numa terceira etapa você vai criticar. O Paulo Freire,
ele vende a ilusão de que basta você entender que alguém te explora e começar a vociferar isso em público que você é inteligente. E aí você vê muita gente ficando crítica, sem ter entendido. O que acontece é que Paulo Freire vai ter uma leitura muito particular de Rousseau, e dentro dessa confusão do Emílio de Rousseau em Paulo Freire, nós teremos, com um pouco mais de Emmanuel Mounier, com este neomarxismo vulgar, uma visão que o professor deve ser um facilitador, não para uma aprendizagem do que há de mais alto, mas para a obtenção de uma consciência social. Se existe alienação, e a escola deve exercer um papel sine qua non para transformar este alienado em agente da praxis, logo este aluno deverá agir na sociedade, seja esta sua família ou ambiente civil, o ambiente público, o ambiente comum. A revolução cultural toma a sociedade em reconstrução em sua totalidade, nos múltiplos quefazeres dos homens, como campo de sua ação formadora. Você vê, cara, a revolução cultural para reconstruir a sociedade em sua totalidade. Isso aqui é o típico pensamento totalitário.